Entre as colinas douradas de Minas Gerais, onde o aroma do café recém-moído se misturava com o ar fresco da serra, o povoado de São Francisco do Ouro escondia segredos que ninguém poderia imaginar. Dona Esperança Monteiro se balançava lentamente na varanda de sua modesta fazenda, observando o horizonte com olhos que haviam visto mais do que qualquer um poderia adivinhar. Aos 70 anos, suas mãos enrugadas e sua roupa simples ocultavam uma das mentes mais brilhantes do negócio agrícola em todo o Brasil. Dona Esperança, bom dia! Gritou Joaquim, o jovem ajudante, enquanto carregava cestas de café recém-colhido. Já está pronta a entrega para o mercado de Belo Horizonte. Esperança assentiu com um leve sorriso. Ninguém no povoado, nem mesmo Joaquim, que trabalhava para ela desde criança, sabia que aquelas cestas representavam apenas uma fração de seu verdadeiro império. A fazenda Os Suspiros, como todos a conheciam, parecia mais uma propriedade da paisagem mineira. Modesta, tradicional, com suas galinhas soltas e sua horta de ervas medicinais. Mas nos escritórios de São Paulo, Berlim e Tóquio, o nome de Esperança Monteiro aparecia em documentos que valiam milhões. Nesse mesmo dia, Carla Batista retornava a São Francisco do Ouro depois de 20 anos de ausência. Jornalista aposentada, de um importante jornal nacional, voltava à sua terra natal após o falecimento de seu marido Fernando. O táxi a deixou em frente à antiga casa familiar, agora coberta de trepadeiras e lembranças. "Carla, é você, menina?" perguntou uma voz calorosa. Era Dolores Silva, sua vizinha de toda a vida, com seu avental impecável e seu penteado de sempre. "Lolita, quanto tempo!" exclamou Carla, abraçando a mulher que cheirava a canela e anos de amizade. "Vamos, entre para tomar um café. Você não sabe o quanto este povoado mudou." Enquanto cruzavam o jardim de Dolores, Carla observou as casas vizinhas. Algo havia mudado, embora não pudesse precisar o quê. As mesmas fachadas modestas, os mesmos varais com roupas ao vento. Mas havia um ar diferente, uma tranquilidade econômica que não se lembrava de sua infância. Na cozinha de Dolores, entre pão doce e memórias compartilhadas, surgiu a ideia que mudaria tudo. "Estou pensando em escrever um livro sobre como a vida rural mudou nas últimas décadas", comentou Carla. "Sabe, sempre fui jornalista de política nacional, mas nunca escrevi sobre minhas raízes." Dolores pareceu ficar ligeiramente tensa. "É uma boa ideia, mas você sabe como somos aqui, reservados com nossas coisas." Naquela noite, Carla não conseguia dormir. De sua janela, observava as luzes tênues das fazendas dispersas. Lembrava-se das famílias lutando durante a crise dos anos 80, as colheitas perdidas, os empréstimos impossíveis de pagar. No entanto, agora todos pareciam estáveis, confortáveis inclusive. No dia seguinte, decidiu visitar sua antiga professora, Dona Mercedes Valença, que sempre havia sido a memória viva do povoado. Encontrou-a em sua pequena casa cheia de livros, tão lúcida como sempre aos 90 anos. "Carla, minha menina, sabia que algum dia voltaria", disse a idosa ajustando os óculos. "Você vem para perguntar, não só para cumprimentar. Vejo isso em seus olhos." Carla sorriu, surpresa pela perspicácia de sua professora. "É verdade. Estou intrigada com o povoado. Todos parecem estar bem economicamente, mas continuam vivendo com a mesma simplicidade de sempre." Mercedes guardou silêncio por um momento. "Você já ouviu falar do Círculo dos Sete Agaves?" perguntou finalmente em voz baixa. "Do quê?" respondeu Carla intrigada. "Não é algo que se mencione abertamente", continuou Mercedes, "mas você é daqui e, além disso..." A idosa se deteve, como se estivesse prestes a revelar algo importante. "Você deveria falar com Esperança Monteiro. Ela sempre teve um carinho especial por você." A visita à fazenda Os Suspiros foi reveladora, embora não como Carla esperava. Esperança a recebeu de braços abertos e com um banquete de feijoada e mandioca frita. Falaram dos velhos tempos, de Fernando, da vida na cidade. Mas quando Carla mencionou seu livro, notou como o olhar de Esperança tornava-se cauteloso. Sabe quem poderia ajudá-la? Renato Horta, o contador aposentado.
Ele tem boa memória para os números e as mudanças na região. Ao sair da fazenda, um jovem chamado Miguel se ofereceu para levá-la em sua caminhonete até a casa de Renato. Era o neto de Esperança, recém-chegado, dos Estados Unidos, onde estudava administração. Minha avó sempre fala da senhora, comentou enquanto dirigia pelos caminhos de terra. Diz que foi a senhora quem a inspirou a olhar além das montanhas. Carla se surpreendeu. Não se lembrava de ter tido tal influência em Esperança. O velho contador Renato Horta vivia em uma casa simples nos arredores do povoado. Recebeu-os com desconfiança inicial que se transformou em hospitalidade ao reconhecer Carla. A filha de Rosária, claro que me lembro de você. Sua mãe era uma mulher excepcional. Depois que Miguel foi embora, Renato pareceu relaxar. Entre xícaras de café, começou a falar dos velhos tempos, de como a cooperativa agrícola havia mudado a região. As pessoas acreditam que a prosperidade vem de repente, mas não. Vem de decisões tomadas décadas atrás, de sacrifícios que ninguém vê. Quando Carla perguntou diretamente sobre o aparente bem-estar econômico oculto sob a simplicidade, Renato a olhou fixamente. Há coisas que não se falam com qualquer um, Carla. Mas você... Hesitou um momento e então se levantou para buscar algo. Voltou com um caderno gasto. Sua mãe teria querido que soubesse. Isto lhe dará algumas pistas. Mas prometa-me que será discreta. Ao abrir o caderno, Carla encontrou listas de nomes, cifras e anotações enigmáticas. Entre eles, reconheceu sobrenomes de famílias do povoado, incluindo o de sua própria mãe. O que mais chamou sua atenção foi um símbolo recorrente: 7 linhas entrelaçadas, formando o que parecia um agave estilizado. O que é o círculo dos 7 agaves? Se perguntou diretamente. Renato suspirou profundamente. Não é o que, mas quem. E creio que é hora de você descobrir por si mesma. A luz do amanhecer encontrou Carla debruçada sobre o caderno de Renato, seus olhos ardendo pela falta de sono. As anotações revelavam um padrão fascinante. 7 famílias de São Francisco do Ouro haviam formado uma aliança econômica secreta em 1985, logo após a devastadora crise que havia golpeado o campo brasileiro. Entre os nomes, descobriu com espanto o de sua mãe, Rosária Vasconcelos. Mamãe fazia parte disso? Sussurrou para si mesma, lembrando da vida modesta que sempre haviam levado. Uma anotação particular chamou sua atenção. Fundo Educativo, CV, Universidade Federal, R$50 mil. CV, Carla Vasconcelos. Sua própria educação universitária, que sempre acreditou financiada por uma misteriosa bolsa rural, aparentemente havia sido paga por este círculo secreto. O som de um veículo se aproximando interrompeu seus pensamentos. Através da janela, viu a caminhonete de Miguel estacionando em frente à sua casa. Bom dia, Carla, saudou o jovem com um sorriso franco. Minha avó pediu que eu a convidasse para um café da manhã especial em Os Suspiros. Diz que há pessoas que querem conhecê-la. O café da manhã resultou ser muito mais que uma simples reunião social. No pátio traseiro da fazenda, sob um caramanchão de buganvílias, esperavam 6 mulheres de diversas idades, todas com um ar de dignidade serena que Carla reconheceu imediatamente como poder silencioso. Bem-vinda, filha, disse Esperança, guiando-a até a mesa. Apresento-lhe o círculo dos 7 agaves, ou o que resta dele. Uma a uma, Esperança foi apresentando as mulheres. Dolores Silva, que além de ser sua vizinha, era proprietária de 3 redes de padarias na capital. Isabel Medeiros, cuja modesta loja de ervas medicinais financiava um laboratório biotecnológico em São Paulo. Margarida Ortiz, que sob a aparência de uma simples criadora de galinhas, controlava uma rede de exportação avícola para a América Central. Luísa Queiroz, a silenciosa bordadeira que havia patenteado um sistema de irrigação que era usado em 3 países. E Teresa Januário, que com seu rosto enrugado e mãos calejadas, escondia sua participação majoritária em uma empresa tecnológica, avaliada em milhões. O 7º agave era sua mãe, explicou Esperança com voz suave. Desde sua partida mantivemos seu lugar vazio esperando. Carla se sentiu sobrecarregada.
Esperando o quê? Conseguiu perguntar enquanto serviam chocolate quente e pão doce. Você, respondeu Teresa com naturalidade. Rosária sempre disse que sua filha voltaria quando fosse o momento de continuar a história. Durante as horas seguintes, as mulheres compartilharam a verdadeira história de São Francisco do Ouro. Como, após anos de serem ignoradas pelos bancos e abandonadas pelas políticas governamentais, 7 mulheres haviam decidido tomar o controle de seu destino econômico. Começamos pequeno, explicou Isabel. Cada uma contribuiu com o pouco que tinha. Economias, joias de família, terrenos herdados, colocamos tudo em um fundo comum. O revolucionário não foi o dinheiro, continuou. Luísa, foi a estratégia. Decidimos que metade de nossos ganhos sempre seria reinvestida, que nunca gastaríamos em ostentações e que diversificaríamos além da agricultura. À medida que a conversa avançava, Carla compreendia melhor a genialidade do plano. Essas mulheres haviam identificado oportunidades de investimento que ninguém mais via. Haviam enviado seus filhos para estudar negócios e tecnologia quando ninguém no povoado pensava em educação superior e haviam comprado participações minoritárias em empresas emergentes quando ainda eram acessíveis. Por que manter em segredo? Perguntou Carla finalmente. Por que continuar vivendo como se fossem simples camponesas quando poderiam desfrutar de sua riqueza? As mulheres trocaram olhares cúmplices antes que Esperança respondesse. O segredo nos protegeu, da inveja, dos oportunistas, até mesmo de nossas próprias fraquezas. Além disso, acrescentou com um sorriso malicioso, quem suspeitaria que uma velha de avental controla empresas internacionais? Depois do café da manhã, Esperança levou Carla a um quarto que permanecia fechado à chave. Ao abri-lo, revelou um espaço surpreendentemente moderno. Computadores, telas com gráficos financeiros e um mapa mundial com pequenas luzes piscantes. Nosso centro de operações, explicou com orgulho. Daqui, acompanhamos cada investimento, cada movimento do mercado. Os jovens nos ajudam com a tecnologia, mas as decisões continuam sendo nossas. Em um canto, Carla notou uma fotografia emoldurada. As 7 mulheres originais do círculo, muito mais jovens, entre elas sua mãe, todas com expressões determinadas sob um enorme agave. Atiramos no dia em que assinamos nosso pacto, disse Esperança. Juramos que nossas famílias nunca mais passariam fome nem humilhações. Ao sair da fazenda, Carla caminhou sem rumo certo, tentando assimilar tudo o que havia descoberto. Sua mãe, a quem sempre havia visto como uma simples dona de casa, havia sido uma estrategista financeira, uma visionária. Quantas outras histórias como esta permaneciam ocultas nos povoados brasileiros? Seu instinto jornalístico se ativou com força. Esta era a história de sua vida, o livro que estava destinada a escrever. Mas então lembrou as palavras de Esperança. O segredo nos protegeu. Revelar a verdade poderia destruir o que estas mulheres haviam construído cuidadosamente durante décadas. Seu dilema foi interrompido pela chegada de um homem de uns 50 anos, vestido com simplicidade, mas com um ar indubitável de autoridade. Carla Vasconcelos, suponho, disse, estendendo sua mão. Sou Eduardo Ribeiro, filho de Teresa. Disseram-me que estaria aqui. Eduardo a convidou para caminhar até um cafezal próximo. Enquanto avançavam entre as plantas carregadas de frutos vermelhos, ele falou com franqueza. As mães nos contaram que você está escrevendo um livro. Queremos saber suas intenções. Carla notou que não era uma pergunta, mas uma avaliação. Honestamente, estou confusa, admitiu. Como jornalista, sinto a responsabilidade de contar esta história extraordinária. Como filha de Rosária, sinto que devo proteger seu legado. Eduardo assentiu pensativo. Sabia que agora existe uma nova geração do Círculo? Nós, os filhos e netos, estamos expandindo o que elas começaram, mas com novas tecnologias, criptomoedas, energias renováveis. Suas palavras despertaram mais perguntas em Carla. Todos no povoado fazem parte disso? Perguntou, lembrando da aparente prosperidade generalizada. Nem todos,
Mas muitos se beneficiaram indiretamente, explicou Eduardo. O Círculo criou um fundo educativo comunitário, financiou melhorias no centro de saúde, modernizou os sistemas de irrigação. A filosofia sempre foi: crescemos todos ou não cresce ninguém. Ao entardecer, Carla recebeu um convite inesperado. Miguel apareceu novamente em sua porta, desta vez com uma mensagem formal. O Círculo dos Sete Agaves solicita sua presença esta noite na antiga cooperativa. Há algo que devem mostrar-lhe. A antiga cooperativa agrícola de São Francisco do Ouro, um edifício de adobe e telhas que a maioria no povoado considerava abandonado, resplandecia naquela noite com uma luz cálida que escapava pelas frestas de suas janelas fechadas. Carla chegou pontual, seu coração batendo com uma mistura de antecipação e nervosismo. Miguel a esperava na entrada, elegante com sua camisa branca recém-passada. "Bem-vinda à reunião anual do Círculo", disse oferecendo-lhe seu braço. É a primeira vez que alguém externo é convidado desde sua fundação. Ao entrar, Carla ficou paralisada pela transformação do espaço. O interior rústico havia sido adaptado com tecnologia de ponta, telas sensíveis ao toque, sistemas de projeção e uma enorme mesa circular onde já esperavam mais de 20 pessoas de diferentes idades. Reconheceu as mulheres do café da manhã, mas agora se encontravam acompanhadas por seus filhos, netos e alguns rostos desconhecidos. "Sente-se no lugar de Rosária", indicou Esperança, apontando para uma cadeira vazia marcada com uma placa de prata que levava gravado o nome de sua mãe. "Hoje decidiremos juntos o futuro de nossa história." A reunião começou com um ritual que, segundo explicaram, se repetia a cada ano. Cada família apresentava seus sucessos e fracassos, sem enfeites nem desculpas. Dolores Silva informou sobre a expansão de suas padarias a 3 novos estados. Isabel Medeiros apresentou os avanços de uma patente farmacêutica baseada em plantas medicinais tradicionais. Teresa Januário, a mais velha do grupo, mostrou com orgulho como seu investimento em energia solar havia duplicado seu rendimento em apenas um ano. "Agora", disse Esperança quando todas terminaram, "chega o momento mais importante, a votação do novo projeto comunitário." Cada ano, explicaram a Carla, o Círculo elegia uma iniciativa que beneficiaria todo o povoado, financiada com uma porcentagem fixa de seus ganhos coletivos. Este ano havia 3 propostas: um centro cultural com biblioteca especializada em agricultura, um programa de bolsas para estudos no exterior ou um fundo de apoio para mulheres empreendedoras da região. Para surpresa de Carla, ofereceram-lhe um voto. "Mas eu não pertenço formalmente ao Círculo", protestou. "Você ocupa a cadeira de Rosária", respondeu Teresa com firmeza. "O voto é seu por direito." Enquanto escutava os argumentos apaixonados a favor de cada projeto, Carla começou a compreender a verdadeira dimensão do que estas famílias haviam construído. Não era só uma rede de investimentos, mas um sistema paralelo de desenvolvimento comunitário, baseado em princípios que combinavam a tradicional solidariedade camponesa com uma visão empresarial sofisticada. Quando chegou sua vez de votar, fez isso com a certeza de estar honrando o legado de sua mãe. Após a votação, que favoreceu o fundo para empreendedoras, Miguel se levantou para apresentar o que chamou de a proposta da nova geração. Com a confiança de quem estudou nas melhores universidades, mas mantém os pés na terra natal, explicou sua visão: criar uma plataforma digital que conectasse diretamente os produtores rurais de todo o Brasil com mercados internacionais, eliminando intermediários e utilizando tecnologia blockchain para garantir transações justas. "Queremos expandir o modelo do Círculo", concluiu olhando nos olhos de cada um dos presentes, "não só para nosso benefício, mas para todas as comunidades que, como a nossa, têm talento e trabalho, mas carecem de oportunidades." O silêncio que seguiu foi quebrado por Esperança. "Esta proposta requer mais que nosso dinheiro. Requer tornar pública, ao menos parcialmente, nossa história. E isso nos leva a você, Carla", disse, virando-se para ela. "Seu livro poderia ser a ponte entre nosso passado secreto
e nosso futuro aberto. A tensão na sala era palpável. Décadas de discrição não se abandonavam facilmente. Não escreverei nada sem sua aprovação, assegurou Carla, mas creio que sua história merece ser contada. Não como um segredo vergonhoso, mas como um modelo de resistência e visão. Após horas de debate apaixonado, onde vieram à tona medos profundos e esperanças audazes, o círculo chegou a uma decisão histórica. Apoiariam o projeto de Miguel e permitiriam a Carla escrever seu livro com certas condições. A história seria contada como uma narrativa de empoderamento coletivo, não como a saga de algumas poucas famílias privilegiadas. Proteger-se-iam certos detalhes financeiros e estratégicos. E o mais importante, os benefícios do livro se destinariam integralmente a expandir o fundo para mulheres empreendedoras. A reunião concluiu ao amanhecer. Enquanto os participantes se despediam, Eduardo se aproximou de Carla com uma caixa de madeira entalhada. "Isto é para você", disse entregando-a solenemente. Eram de sua mãe. Dentro, Carla encontrou cartas escritas por Rosária ao longo dos anos, dirigidas a ela, mas nunca enviadas. Nelas, sua mãe lhe explicava as razões de sua participação no círculo, suas esperanças para o futuro de sua filha e um desejo final. "Quando você retornar ao nosso povoado, espero que entenda que a verdadeira riqueza não está no que acumulamos, mas no que construímos juntos." Os meses seguintes transformaram a vida de Carla. Instalada novamente na casa familiar, dividia seu tempo entre escrever seu livro e aprender os meandros do funcionamento do círculo. Gradualmente, foi assumindo o lugar que sua mãe havia deixado, vacante, aportando sua experiência jornalística e seus contatos no mundo editorial para apoiar a nova etapa de expansão. O dia em que terminou o manuscrito, organizou uma leitura privada para os membros originais do círculo. Sob o mesmo caramanchão onde havia descoberto a verdade, Esperança, Dolores, Isabel, Margarida, Luísa e Teresa escutaram com lágrimas, nos olhos como Carla havia transformado sua história secreta em uma narrativa poderosa sobre a dignidade rural e a inteligência coletiva. O intitulei Os Sete Agaves, anunciou mostrando a capa onde aparecia a fotografia das fundadoras. Subtítulo: Como um grupo de mulheres reinventou o futuro sem abandonar suas raízes. A publicação do livro coincidiu com o lançamento da plataforma digital de Miguel, que chamaram Raízes Fortes. O impacto foi imediato e surpreendente. Jornalistas nacionais e internacionais começaram a visitar São Francisco do Ouro, fascinados por esta comunidade rural que havia criado um modelo econômico alternativo. Produtores de televisão propuseram documentários e universidades solicitaram estudos de caso. O círculo, acostumado ao anonimato, teve que aprender a navegar esta nova visibilidade. Alguns membros se adaptaram melhor que outros, mas todos reconheciam que era uma mudança necessária para a seguinte fase de sua visão. Uma tarde, enquanto Carla regava a pequena horta que havia começado a cultivar junto à sua casa, recebeu a visita de Esperança. A matriarca, agora utilizando uma bengala, mas com a mesma energia em seu olhar, trazia notícias. "O governador quer se reunir conosco. Diz que nosso modelo poderia ser replicado em outras comunidades do estado." Carla sorriu. Quem teria imaginado? De pacto secreto à política pública. Esperança tomou assento em um banco de pedra, contemplando o pôr do sol sobre os campos que haviam sido sua vida inteira. Sua mãe estaria orgulhosa, não só do livro, mas de sua decisão de ficar, de continuar o que começamos. Carla assentiu, sentindo uma emoção que não podia nomear. "Sabe qual é a coisa mais valiosa que aprendi de toda esta história?" perguntou sentando-se junto à anciã. "Que a verdadeira revolução nem sempre chega com bandeiras e discursos. Às vezes chega silenciosamente, em reuniões de mulheres que se recusam a aceitar os limites que outros lhes impõem." Enquanto o sol se ocultava atrás das montanhas de Minas Gerais, Carla Vasconcelos compreendeu que havia encontrado, finalmente, a história que estava destinada a contar e, mais importante ainda, a história que estava destinada a viver. Queridos ouvintes, esperamos que a história do Círculo dos Sete Agaves tenha mostrado a vocês
o poder da união e da visão compartilhada. Para seguir esta jornada de histórias que revelam a força oculta de nossas comunidades, preparamos uma série especial sobre mulheres revolucionárias da América Latina. Encontrem-na aqui clicando à sua esquerda. Se a história de Carla e das incríveis mulheres de São Francisco do Ouro comoveu vocês, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal e dar gostei no vídeo. Cada dia trazemos novas histórias que celebram a resistência silenciosa e a engenhosidade de nossa gente. Contem-nos nos comentários. Conhecem histórias semelhantes em suas próprias comunidades? Esperamos por vocês para continuar tecendo juntos estas narrativas que merecem ser contadas.